O mundo que a gente quer, na verdade, é o mundo que a gente está sonhando. E é um pouco disso que a gente vai vivenciar. É esse convite, na verdade, para que a gente possa experimentar aqui um pouquinho dessa história. Mas para isso, para a gente poder entrar em campo junto, é preciso checar se a gente realmente está pronto para bater um bolão, porque o desafio é muito grande. Então eu quero fazer isso junto com vocês, para a gente checar agora, não dá mais para esperar, precisa ser nesse exato minuto. E para isso nós vamos fazer um teste, uma prova, para checar se realmente a gente está pronto para poder entrar em campo junto. E o teste é o seguinte, ó, podemos levantar as duas mãos, levanta bem as duas mãos, para a gente ver bem quem são os jogadores e jogadoras que estão chegando nesse grande jogo que vai mudar o mundo e realizar o mundo que a gente sonha. Porque o teste é o seguinte, ó, estica bem os braços e as mãos, porque o teste vem no formato de um desafio. O desafio é o seguinte, quando eu disser já, o desafio é colocar os dedos das mãos nos dedos dos pés. Calma, calma, respira fundo, estica o braço, calma. Respira, calma, pode ser perigoso. Atenção. Quando eu disser já só, calma. 1, 2, 3, já! Valendo. Meu Deus. Ok, calma, calma. Podemos levantar de novo, calma, relaxa um pouco, solta aí para não dar uma distensão nem nada. Respira fundo. Atenção, podemos levantar a mão novamente, atenção, estica bem os braços, estica bem as mãos. Atenção, mais uma chance, hein? Segundo tempo. Atenção, o desafio é o mesmo, colocar os dedos das mãos nos dedos dos pés. Mas agora, de uma maneira diferente da primeira vez, não pode ser do mesmo jeito. Atenção, já! Ok, maravilha, deu tempo, atenção, relaxa mais um pouco, solta o pescoço assim, relaxa os ombros. Podemos levantar as mãos novamente, atenção, estica bem os braços, para sinalizar a tua presença aqui em Tereza. E a gente vai assim descobrindo se a gente consegue alcançar o índice, hein? Nesse grande jogo aí tem um índice também. Então agora, prorrogação, para quem a gente precisa de mais uma chance aí, prorrogação. Atenção, podemos esticar bem os braços. O desafio é o mesmo, colocar os dedos das mãos e os dos pés. Mas agora de uma maneira diferente e confortável. Já! Ok, agora do jeito que está mesmo, diferente, confortável e compartilhada. Não pode ser sozinho. Já! Ok, maravilha, gente. Podemos sentar e ficar confortável. Muito bom. Cooperação para quê? 1992 foi um ano divisor de águas na minha vida. Foi quando eu conheci os jogos cooperativos. Conhecer os jogos cooperativos foi extremamente revolucionário, especialmente porque me fez perceber a visão de mundo que eu tinha até aquele momento. Era uma visão muito baseada nas polaridades, do sim e do não, do certo e do errado, do bom e do ruim, do sucesso e do fracasso, e muito me diziam que a vida era um grande jogo, e que no grande jogo da vida eu podia ganhar ou perder. Vivenciar jogos cooperativos me fez recordar das minhas experiências na infância. Me lembro, em situações como essa, de escutar com muita frequência, mas Rodolfo, você precisa aprender a perder. Aquilo era muito incômodo para mim, mas eu segui em frente, né? E aí, mas virava e mexia, eu escutava de novo. Mas Rodolfo, você precisa aprender a perder, cara. Porque perder é parte da vida. E ganhar é para poucos. O fato é que eu fui convivendo com aquela experiência, convivendo com aquela crença, durante muito tempo achando que aquilo era natural. Até que depois de muitos e muitos anos, eu fui convidado a jogar de novo, aquele mesmo jogo.
E éramos muitos, tinham muitas pessoas. Mas ali tinha alguma coisa diferente. Era também mais confortável e ainda era compartilhada. O jogo era o mesmo. Não é? A música tocou, as pessoas começaram a dançar, logo a música parou, todo mundo sentou, daqui a pouco levantaram, retiraram as cadeiras, mas as pessoas não. Ninguém saía daquele jogo, ninguém era excluído. E o desafio era para todos. Curiosamente, quanto mais faltavam recursos, mais aumentava a ajuda, o cuidado com o outro, a solidariedade. E junto vinha também a alegria, a celebração e, fundamentalmente, a cooperação. E para o meu espanto, eu vivi algo inacreditável. Ao final, estávamos todos sentados em uma única cadeira. Aquilo para mim me jogou num universo de inquietações. Especialmente me fez refletir sobre os meus aprendizados do passado. Lembra? Aprender a perder. Ali eu pude perceber que eu podia sim realizar objetivos, sonhos, ideias. E que para isso não era necessário que alguém não realizasse, que alguém não chegasse onde estava desejando chegar. Especialmente também me fez sentir o sabor da cooperação e de como aquele ambiente podia nutrir profundamente a minha experiência na Terra. Ali, eu podia ser eu mesmo. Eu não precisava ficar correndo em busca de alguma coisa externa, um padrão que estava fora, que não era eu. Assim, foi também tão forte e foi inevitável também querer me juntar com os meus amigos e amigas para poder continuar jogando daquele jeito. E assim seguimos, durante muitos e muitos anos, jogando, cocriando, transformando e compartilhando para manter vivo aquele lugar. De lá para cá, a rede da cooperação foi crescendo exponencialmente. E muitas pessoas passaram a se conectar a partir de uma nova cultura, de um novo jeito de ver e viver a vida. Milhões de pessoas passaram a conhecer jogos cooperativos no Brasil e a praticar a cooperação no seu dia a dia. Escolas públicas e privadas passaram a adotar a pedagogia da cooperação nas suas atividades. Robustos programas sociais baseados na estrutura dos jogos cooperativos começaram a aparecer. Fortes movimentos de cooperação nas organizações, pequenas empresas, grandes multinacionais começaram a viver isso mais intensamente. No ambiente acadêmico, ganhou status de cursos de pós-graduação que se espalharam por diversas capitais brasileiras. E com isso começamos a ter produções científicas, livros, artigos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, fundamentando toda essa experiência. E também foi reconhecida por uma doutora da Unesp como uma das principais abordagens e tendências da educação física brasileira. O fato é que esse movimento no Brasil começou a crescer e ganhar uma dimensão muito grande e chamar a atenção de pessoas não só aqui, mas também no exterior. Até que eu tive uma primeira experiência fora do Brasil que aconteceu na Holanda. Ali na Holanda, eu pude perceber a força e o poder dos jogos, das danças, da música, sustentados pela cooperação como processos pedagógicos. Ali eu pude mais uma vez assim entrar numa inquietação, numa reflexão um pouco mais profunda, que era, eu já sabia que a cooperação era capaz de provocar mudanças nos paradigmas, nos padrões. Mas aqui exatamente ela estava servindo. A que servia a cooperação? Nesse momento eu percebi um forte movimento em mim. E aí também percebi um movimento de querer reconhecer isso no mundo. Me coloquei a serviço de pessoas que vinham realizando projetos de alto impacto social e assim seguindo uma jornada pelo mundo afora. Foram 8 iniciativas em 8 países durante 8 meses. Foram 14 empreendedores assistidos nos seus respectivos projetos. Foram quase 1000 pessoas impactadas diretamente por esse simples movimento. Foram 6 comunidades atendidas, 5 organizações e 2 órgãos do governo.
4 universidades e uma escola formal. Foram 33 ações em diversos formatos e mais de 10 abordagens e metodologias colaborativas difundidas por onde eu passei. Isso começou a chamar muita atenção e passei a receber convites para mais 2 ciclos de 8 iniciativas em 8 países durante 8 meses. Mas foi quando eu voltei para o Brasil, depois de tanto tempo viajando, depois de tanto tempo conhecendo pessoas, histórias incríveis, né, comunidades maravilhosas, que eu tive o meu maior presente. Foi quando eu pude sentar na mesa para comer o nosso arrozinho com feijão. Gente, o que é um arrozinho com feijão? E depois de sobremesa, comer o nosso brigadeiro. Cara, o brigadeiro é tudo de bom. Ali eu pude reconhecer a minha família, o meu time, a minha história, de onde eu vim, quem eu era, as pessoas que eu amo, os meus amigos e minhas amigas. Ali eu pude reconhecer um pouquinho das belezas e riquezas da nossa gente, da nossa cultura, da nossa história, porque fui capaz também de reconhecer belezas e riquezas de tantas comunidades, de pessoas, de histórias incríveis por onde eu tive a oportunidade de passar, tão diferentes das nossas e justamente tão especiais por isso, porque foi na diferença e em cooperação que eu pude reconhecer a mim mesmo. Foi também quando eu voltei e eu tive uma conversa com minha mãe e eu me recordava de um bate-papo que a gente teve um pouquinho antes das viagens, onde eu dizia para ela que eu não me sentia pronto para seguir essa jornada, especialmente porque eu não me achava capaz de me comunicar com as pessoas plenamente e poder escutá-las nas suas necessidades. Eu não sabia se eu estava pronto para poder falar em outros idiomas, eu achava que eu ainda não seria capaz disso. E ela escutou aquilo com muita atenção, muita paciência, mãe, né? Aí, num determinado momento, ela estava falando tanto que ela falou assim, filho, calma, vem cá um pouquinho. Olha, quando você nasceu, você não sabia falar português, não sabia falar inglês, não sabia falar espanhol, não sabia falar nada disso. E a gente compreendia muito bem aquilo que você queria comunicar para nós. E mais, você também podia compreender muito bem aquilo que a gente queria te dizer. Você está pronto sim. Não precisa esperar mais nada não. Dessa linguagem que eu estou falando, filho, você conhece muito bem. E eu tenho certeza que nesse caminho que você decidiu trilhar, você vai encontrar pessoas que também conhecem muito bem. Você tem toda a minha bênção, você pode ir em paz. E assim, eu me enchi de coragem, e assim eu segui nessa jornada pelo mundo afora, e assim também que eu continuo. E da mesma maneira eu chego até aqui, com a maior descoberta desse mundo, de que jogos cooperativos, de que a cooperação são meios, instrumentos poderosíssimos, capazes de criar ambientes que nos permitem acessar aquilo que é presente em todos os seres humanos em qualquer lugar desse planeta. Ambientes capazes de nos lembrar daquilo que é presente em todos nós, o amor. E que sem o amar, que é o amor em ação, fatalmente deixaremos de existir, porque somos totalmente dependentes dele. O que eu desejo no fundo é que o mundo inteiro possa ser esse lugar que eu redescobri dentro de mim, porque hoje é insuportável viver num ambiente onde eu não sou querido, onde eu não sou aceito, onde eu não sou amado. E por isso eu faço o que eu faço e me movimento já para realizar esse mundo, confiando que se por acaso eu me esquecer, a gente vai se lembrar disso junto. Talvez cantando algumas canções que nos ajudem a fazer isso de forma coletiva. Canções que nos dizem assim:
Ainda se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja, sim vai desce. Ainda que eu que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Gratidão.